Opa, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui da nossa série de construindo um bot de Telegram de análise de dados. E hoje a gente vai dar uma olhada a respeito das visualizações que a gente vai ter que construir, né, e investigar qual vai ser mais ou menos o script em Python que a gente vai ter que seguir, né, para fazer isso acontecer. Então, lembrando, né, que esse vídeo faz parte de uma série, né? Esse já é o quarto vídeo, né, base dessa série. Então, se você não viu os vídeos anteriores, eu sugiro que você assista, até para se situar melhor, né? A gente já construiu um bot de Telegram que está recebendo e respondendo mensagens. A gente já conectou um Python com esse Google Planilhas aqui. A gente extrai os dados diretamente daqui e a gente consegue trazer por um script Python e trazer por um data frame para trabalhar com pandas e tal. Então a gente já fez isso, né, até o momento. E hoje a gente vai fazer esse estudo, né, essa investigação sobre que visualizações vão ser desejadas e qual é o procedimento para gerar elas, tá bom? Então eu estou aqui com o Google Planilhas, tá? Que o link vai estar na descrição, certo? Mas provavelmente se você está seguindo a série, você já tem acesso a esse Google Planilhas, ele já está no seu Google Drive. É o mesmo que a gente usou no vídeo passado, tá? Eu não modifiquei nenhum dado aqui, tá totalmente igual, tá bom? É justamente para você poder comparar os resultados junto com os meus, né? E aí o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui em arquivo, vai fazer download, tá? E a gente vai baixar o CSV desse Google Planilhas, tá bom? Então, a gente vai clicar aqui em baixar. Ele baixou. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai acessar aqui o nosso VS Code, a pasta do nosso projeto, tá bom? E aí a gente vai vir aqui em Data, tá? E aqui em Data a gente tem essas quatro pastas, né? Raw, Processed, Interim e External. Para a gente verificar, né? Porque a gente pode ficar com dúvida aqui. A gente só vem aqui na documentação, tá bom? Vou dar um Ctrl B aqui só para facilitar, né? E aqui tem data e external. Ele diz que é data from third party sources, ou seja, é um dado que a gente coleta de terceiros, tá? Interim é um dado intermediário, né? Que foi transformado. E processed é um final, né? Normalmente é os datasets que já estão prontos para fazer uma modelagem e tal. E raw é a original imutável, né? Ou seja, é o que a gente extrai diretamente da fonte. Então, isso aqui que a gente baixou, a gente está extraindo diretamente da fonte, tá? Então, estou baixando ele aqui, tá? Yuri, por que tu tá fazendo isso se tu não já fez lá a automação e tal? Pronto. O vídeo de hoje, a gente vai fazer um estudo, a gente vai fazer um teste, tá bom? Então, eu vou baixar a base e isso que eu estou baixando é apenas uma amostra, né? Porque essa base aqui, a intenção dela é todo mês ela ser atualizada, certo? Então, é por isso que eu baixei ele aqui, tá? Então, ó, a gente vai fazer o seguinte, eu vou vir aqui no Data, Raw, tá? E aí eu vou vir aqui e vou jogar o que a gente baixou dentro dessa pasta. E prontinho, tá aqui. Pode perceber que ele tá em formato CSV bonitinho, as vírgulas aqui, tá vendo? Ó, separando o arquivo e tal, né? E é isso. Tá, aí o que é que a gente vai fazer, né? A gente vai fazer o seguinte. A gente vai ter que vir aqui no Notebooks, tá? Vai na pasta Notebooks, que a gente vai fazer um Jupyter Notebook para justamente fazer esse estudo, tá? Então a gente vai vir aqui, vou clicar aqui e vou gerar um notebook. E o nome que eu vou dar para ele vai ser visualizações. Vou fazer assim para não ter nenhum caractere especial. Eu vou botar IPYNB, tá? Visualizações underline RH, tá? Vou fazer assim, dessa forma, tá? Pronto. Eu tenho uma extensão aqui no VS Code, tá? Deixa eu mostrar para vocês, que é a do Jupyter Notebook, tá? Tá aqui, ó. Essa própria é Jupyter, tá? Inclusive ele atualizou, né? Tá pedindo aqui recarregamento, então deixa eu clicar aqui para ele realizar o recarregamento. Pronto, tá? Mas é esse aqui, ó. É só pesquisar Jupyter que tu encontra ele, tá? Esse é o que eu utilizo essa extensão juntamente com essa aqui, tá? Se você desejar aí pegar para ter a mesma visualização que eu, né? Essas extensões permitem que você utilize um Jupyter Notebook aqui dentro do VS Code, o que é bacana, tá? E aí o que a gente vai fazer agora? Aqui no README, tá? Aqui embaixo, eu coloquei 3 ideias de visualização, tá bem simples, tá? Supõe que eu me encontrei com o pessoal do RH, eu conversei com eles, e pronto, de que forma vocês desejam visualizar essas estatísticas, o que é que vocês querem ver. E aí, vamos supor que nessa reunião a gente resumiu para esses 3 gráficos aqui, essas 3 visualizações, né?
NPS interno mensal médio por setor, tipo, dados teve a média esse NPS interno, em contrapartida o pessoal de marketing teve esse NPS interno aqui, e assim por diante, tá? O NPS interno mensal por contratação, né, separando CLT e PJ, certo? E a distribuição do NPS interno, que seria basicamente um histograma, né, para a gente ver como é que está o NPS da empresa como um todo, tá? Eu vou resumir só nessas 3 visualizações, porque eu não quero focar muito o projeto nesse viés, né, da visualização em si. Quero fazer mais o viés da automação, né, de a gente conseguir gerar esses gráficos e esses gráficos, né, poderem ser resgatados a qualquer momento pelo pessoal do RH via o bot do Telegram. Essa é a nossa proposta do projeto, tá bom? Então aqui, no nosso Jupyter Notebook, eu vou importar o Pandas, certo? Vou importar a NumPy, certo? E aqui a gente executa o comando, ele vai perguntar aqui o interpretador, eu vou botar o 3.83 da Anaconda, prontinho, importação feita com sucesso. E aí o que a gente vai fazer? Eu vou chamar aqui um pd.read csv, e aqui dentro a gente vai colocar o diretório lá do nosso arquivo, que está em data, /row, e aí a gente coloca o nome aqui do nosso dataset, né, que eu não lembro agora, avaliação mensal de funcionários, tá? Um detalhe, né, aqui tem esses espaços, né, que acabou vindo lá do Excel, do Google Planilhas, é bom te dar uma renomeada, né, e tirar esses espaços aqui, né, eu vou tirar essa página 1 porque não faz sentido, tá, não tem pra quê, e aqui a gente coloca avaliação mensal de funcionários, eu vou colocar dessa forma aqui, com underline, tá, para ficar um nome junto, só porque com espaço fica mais complicado a gente chamar esse arquivo, tá? Acabei esquecendo desse detalhe, estou aqui refatorando isso com vocês. E aqui eu vou vir aqui e eu coloco aqui. Só que tem um detalhe, né? Quando eu tentar rodar isso aqui, ele não vai achar esse arquivo logo de cara. Por quê? Porque esse Jupyter Notebook está dentro de notebooks, ou seja, ele não está na raiz do projeto. Então, quando ele for ver aqui data, ele vai tentar achar data dentro dos notebooks, tá? Então, eu preciso fazer com que ele entenda que isso está fora dessa pasta notebooks. Como é que eu faço isso? /, tá? Eu não sei se vocês lembram Linux, né? Mas quando você está numa pasta e você quer voltar, né, para a pasta anterior a essa, né, olhando para a hierarquia do diretório, você dá cd :, né, e ele retorna para a pasta pai dessa pasta que você está. Certo? Então é a mesma coisa aqui. Quando eu dou esses 2 pontos, ele entende que é para sair do notebook e vir para a pasta pai, que é o quê? É isso aqui tudo, né? A pasta análise bots Telegram bot. E aí, a partir daqui ele vai encontrar a data, ele vai encontrar a row e vai achar o nosso arquivo, tá bom? Então, aqui, cliquei ali em Python sem querer, e aí eu venho aqui e dou File. E aí pronto, ó, você pode ver, ele está importando direitinho para a gente aqui, ó, o nosso arquivo, tá? No formato data frame e tal, bem semelhante ao que a gente viu no final do vídeo passado, quando a gente estava extraindo lá do Google Planilhas, tá bom? Mas aí o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa analisar se eu preciso fazer algum tratamento, se eu preciso fazer alguma limpeza dos dados, ou do jeito que está aqui está ótimo, né? Então vamos lá. Eu vou usar file.info, tá? É uma função do Pandas que ele vai fornecer para a gente a tipagem, tá? E a gente consegue verificar se tem algum dado nulo. Então eu vejo, ó, que ao todo são 72 entradas, tá? Que vão do índice 0 ao índice 71, ok? Com 8 colunas, eu vejo que todas as colunas têm 72 dados não nulos. Ou seja, eu não vou ter preocupação em relação a dados Nora Number, por exemplo, né? Dados que estejam faltantes. E aqui vamos para o tipo, né? Tá, carga é object, faz sentido, porque é uma string, mesma coisa. Para setor, salário bruto veio um int 64, tá certo, né? Porque o salário bruto é um número, tá? Tipo de contratação veio do tipo string, carga horária por dia veio do tipo inteiro, também faz sentido, né? Formação também string, correto, idade, beleza, só que NPS interno, ele veio como objeto, tá? E aqui no que a gente anotou aqui da reunião com o pessoal do RH, eles querem um NPS interno médio, né? Eles querem fazer um histograma. Para eu trabalhar com o NPS interno desse jeito, né, de fazer a média, de gerar um histograma a partir dele, eu preciso trabalhar com valor numérico. E aqui ele está como string. E por que isso acontece? Bem, isso é um detalhe do Google Planilhas, do Excel também,
que lá, para você representar o número decimal, você não usa ponto, você usa vírgula, tá? Tem que ser com vírgula. E aí o que acontece é que nesses casos, né, quando a gente porta uma coluna assim, né, ele vai como string, porque no Python, né, para você representar um decimal é com ponto e não com vírgula, mas como você coloca vírgula, ele acaba entendendo isso como um string, tá? Então, Yuri, como é que eu posso resolver isso? O jeito mais simples é aqui dentro do read CSV, a gente passar um parâmetro que a gente chama de decimal, tá? E aqui dentro a gente passa a vírgula, tá? Esse parâmetro ele vai justamente fazer essa interpretação, porque já é algo comum, né, dessa transição de você trazer um CSV para dentro do Python, né? Ele vai verificar todos os valores, né, aqui as linhas, e onde tiver uma vírgula, né, associado com outros números, ele já vai automaticamente interpretar que são valor decimal e ele vai trocar o ponto por vírgula, tá bom? Pronto, ó, eu rodei. E aí, ó, tá vendo, ó? Ele fez isso. Inclusive aqueles que estavam inteiro, né, 9, ele botou 9.0, né? Ele simplesmente trouxe para o formato float, né? Se você perceber, agora tá ponto do jeito que a gente quer. Se a gente chamar o ponto info, vocês vão perceber que ele tá como float, que é o ideal, tá? Então, praticamente, a gente não vai precisar fazer nenhuma limpeza, nenhum tratamento a mais, tá? Vão ter linhas duplicadas, porque como isso é uma base fictícia, né? Eu copiei algumas linhas, né? E fui colando embaixo só para popular a base de dados. Então, tem linhas duplicadas, né? Se você tentar verificar isso, você vai encontrar linhas duplicadas, porque eu manualmente fiz isso, tá? Mas aqui a gente vai fingir, né? Que não são necessariamente duplicações. Ali é a coincidência, né, de ser a mesma contratação, do mesmo NPS, tá? A gente vai levar isso em conta, tá bom? É só para deixar claro, caso você faça essa verificação, né, e ache esquisito, tá? Lembre que essa é uma base fictícia, eu não extraí de nenhum canto, tá bom? Então isso não é necessariamente uma impureza da base, é realmente a característica da base, tá bom? E aí, o que a gente vai fazer agora? A gente vai, né, já que os dados estão ok, né? Essa base, de certa forma, ela já é bem bacana, porque a gente só teve que fazer esse cuidado aqui de como ler essa coluna aqui que tem decimais, né? Mas só com o read CSV isso já se resolve, então a gente não precisou fazer mais nenhuma linha de código incremental, né, para resolver esse problema. E aí, o que a gente vai fazer agora? A gente vai gerar os gráficos, tá? Então, o primeiro gráfico aqui de todos, né, ele quer o NPS interno mensal médio por setor. Primeiro eu tenho que ver como é que eu vou fazer isso, né? Como é que eu pego ali cada setor e a partir disso eu vejo o valor mensal médio. Cara, utilizando o Group By, tá? Eu vou vir aqui no Google e a gente vai botar Group By Python, certo? Vou acessar aqui a biblioteca, né, a documentação, né, dessa função lá no Pandas, tá? E esse Group By, né, ele permite que a gente agrupe uma determinada coisa, né, e fazer alguma operação, né, a partir desse agrupamento, tá? Eu vou pegar aqui um exemplo, ó, que eu acho que fica melhor. Aqui, ó, ele gerou um data frame de animal por velocidade e aí ele dá um df.groupByAnimal, ó, você pode ver que ele agrupa por animal, né, que aí só tem o Falcon e Parrot, tá? Então ele agrupa em relação a esses dois e aí ele bota o ponto min, né? E aí o que vai acontecer? Todas as colunas numéricas vão ser extraídas à média, tá? E aí basicamente dessa forma que a gente vai utilizar para gerar tanto aquele lance, né, de pegar a média, né, do NPS por setor, como também por contratação, tá bom? Então, a gente vai precisar só aqui em cima importar outra biblioteca, né, que é a matplotlib, que é a que a gente vai utilizar, né? Então, matplotlib.pyplot, tá? E aí eu coloco splt, tá? Vou fazer dessa forma. E aí uma coisa interessante que a gente vai fazer é o seguinte, tá, gente? A gente vai dar um file.groupby, groupby, certo? Aí aqui dentro a gente vai colocar a coluna que a gente quer que ele agrupe. A gente quer agora por setor, tá? Então tem aqui a coluna setor, a gente simplesmente vem aqui e coloca setor, certo? E aqui no final a gente bota ponto .min, tá? Eu rodo isso aqui, ó. Se você perceber, ele ignorou as colunas que eram string, né? Porque não faz sentido eu tirar a média de uma string, né? Tirar a média de cargo, média de formação, né? Não são valores numéricos, não faz o menor sentido. Mas, ó, pessoal, percebam o seguinte, né? A gente acabou notando aqui nesse estudo aqui, ó, que tem uma falha, né? Tem aqui engenharia de software, engenheiro de software, tá?
Provavelmente foi um erro meu na hora da copia e cola, né? Mas isso aqui é bacana porque a gente consegue testar mais um pouquinho da limpeza, né? Enfim, provavelmente se você está se baseando na mesma base que eu, né? De onde eu estou extraindo, você provavelmente lidou com esse mesmo problema, tá? O que é que acontece, né? A gente precisa que essas duas coisas sejam vistas da mesma forma, porque é a mesma coisa, né? A gente consegue ver visualmente. Bem, como é que a gente pode resolver esse problema aqui, tá? Vai ser o seguinte, a gente vai usar uma função que é chamada replace, tá? Vou pesquisar aqui junto com vocês, pandas replace. Achou? Então, o que é que esse replace faz? Vou pegar o exemplo aqui da documentação que é mais fácil de eu mostrar para vocês, tá bom? Ó, ele criou aqui uma série, né, que, para quem não sabe, né, cada coluna do data frame é um tipo de series, né, que ele chama, é um objeto, tá, que é como se fosse uma única coluna, assim, vamos dizer assim, tá, de elementos, tá, nesse formato. E aí, basicamente, ele tem esse conjunto aqui de elementos, né, e aí ele dá o replace 0, 5, né, e aí o que é que vai acontecer é que onde tem 0, ele vai colocar 5. E aqui está o output como ele mostra para vocês, tá? Então, é basicamente isso que o replace vai fazer. A gente diz, ó, eu quero que tu substitua isso aqui no lugar disso, tá? E é isso que a gente está precisando, tá? A gente está precisando justamente onde tiver engenheiro de software, colocar engenharia de software. Então aqui em cima eu vou gerar uma célula de código, tá? E a gente vai fazer o seguinte, file.setor vai receber file.setor, tá? Ou seja, eu estou chamando a coluna setor do data frame file aqui. E eu dou um ponto replace, tá? E aí simplesmente aqui a gente pode passar um dicionário, tá? Em que eu quero que onde tenha engenheiro de software, ele coloque engenharia de software, tá? Roda isso aqui, pronto, rodou. E aqui a gente novamente roda essa célula. E pronto. Se você perceber, agora sim, não temos mais aquela diferença, né? Tem apenas uma área, que é a engenharia de software, e agora está tudo certinho. Agora realmente a gente está com análise bacana. Então aqui ó, a gente vê salário bruto, a carga horária por dia, a idade média, né? E o NPS interno, tudo isso por setor, né? Mas o que interessa para a gente é apenas o NPS interno, as outras características não interessam para o RH nesse caso. Então a gente vai vir aqui e vai selecionar o NPS interno, porque o que ele gera a partir disso aqui tudo é um data frame, tá? Isso aqui tudo é um data frame. Então eu posso chamar uma coluna aqui no final. Então eu posso chamar simplesmente a NPS interno aqui dentro, tá? Rodando isso aqui, ó, pronto, a gente tem o NPS interno por setor, tá? Bem, no entanto, a gente quer uma visualização, tá? Apenas isso aqui já seria o suficiente, mas não é tão amigável a gente exibir dessa forma para o pessoal do RH. Então, bora fazer um gráfico de barras, tá? E aí a gente vai novamente aqui, eu vou pesquisar pelo pyplot bar, tá? Para a gente pegar o gráfico de barras do matplotlib, tá bom? Tem aqui na documentação bonitinho tudo, tá? No caso, ele não veio com um exemplo assim bacana logo de cara, tá? Tem inclusive essa outra função aqui que ele sugere, que é o bar H, né, que você faz aquelas barras deitadas, tá? Mas enfim, tá aqui a documentação, tá? E aí simplesmente o que, é que a gente vai fazer? Eu quero apenas os valores disso aqui, tá? Então, se a gente botar ponto .values aqui no final, tá? Apenas assim, ele vai retornar um array com os valores, tá? E se eu botar ponto .index, ele vai retornar um array com os nomes, tá? Dos setores. E é isso que a gente precisa, tá? Então, o que, é que a gente vai fazer? Eu vou criar uma célula aqui embaixo, tá? A gente vai chamar plt.bar. E aí a gente precisa passar o eixo X, tá? Que vai ser o que? Justamente esse index aqui, tá? Então, para ficar organizado, eu vou colocar aqui setores, vou chamar dessa forma. E aqui embaixo, tá? Eu vou colocar os NPS médio por setor, tá? E aqui, em vez de index, a gente coloca values. Rodamos isso aqui, rodamos com sucesso. E aqui dentro de bar eu vou botar setores e no Y, né, que vai ser a altura do nosso gráfico, são justamente os valores, eu boto NPS médio por setor. Rodo isso aqui também. E pronto, ó. Ele gerou pra gente, né? Aqui a gente só vai ter que fazer um ajustezinho, né? Porque a engenharia de software tá muito grande, tá ocupando aqui marketing, mas tá aqui uma visualização pra gente, tá? Que a gente consegue ver a média, né? O NPS médio aí por setor. Bem, para a gente melhorar o nosso gráfico, até
a gente vai implementar aqui algumas coisinhas, mas antes de tudo, aqui no canal tem uma playlist de Matplotlib, a gente mexe com coisas ali envolvendo essa biblioteca. Então, se você tiver interesse, quiser entender mais e mais a fundo, vou estar deixando disponível aí na descrição e também aqui no card o acesso a essa playlist, caso você tenha interesse. E aí a gente vai primeiro colocar o que é o eixo X, o que é o eixo Y, é importante esse entendimento. Então, X-Label a gente vai colocar aqui setores, tá? E no Y-Label a gente vai colocar NPS interno mensal médio, certo? Deixa eu executar aqui. Prontinho, ó, colocamos aqui bonitinho. Para a gente resolver isso, uma opção é a gente rotacionar esse negócio, né? Porque ele está em 180 graus, né? Retinho. A gente pode botar uma inclinação que a gente consegue aproveitar melhor o espaço e resolver esse problema. Para isso a gente coloca PDT.xTix, tá? E aqui dentro a gente coloca o parâmetro rotation, tá? E aí aqui bota 90 graus. Tá vendo? Ele rodou 90 graus e a gente colocou aqui bonitinho, tá? Fica muito verticalizado isso aqui, então a gente pode dar uma amenizada, botar tipo 45 graus, bora ver como fica, ó. Ok, fica melhorzinho, botar 30 graus. Vamos testando para ver o melhor que fica. Pronto, acho que assim tá ok, vou deixar dessa forma, tá 30 graus, bem tranquilo, certo? E aí a gente pode ainda colocar um título, tá? Então a gente pode fazer um plt.title, né? E colocar aqui média de NPS interno mensal por setor, tá? Acho que a gente pode até tirar esse X-Label aqui que eu coloquei, porque como aqui é texto, né, fica claro que são os setores da empresa, o título também reforça isso, então acho que a gente só precisa reforçar aqui no Y, que esse é um NPS interno mensal médio, tá? Aqui da empresa. Por setor, no caso, né? Bem, o que a gente pode fazer aqui para melhorar é o seguinte, né? Se vocês perceberem, aqui tá 0, 2, 4, 6, 8, 10, né? Ele vai de 2 em 2. Para a gente melhorar aqui o entendimento de escala, aqui dentro do XTix a gente pode passar um parâmetro, né? Que é justamente como eu quero, né? Que fique distribuído o eixo, tá? No caso, não no XTix, né? No YTix, que a gente quer alterar é o eixo Y. E aqui dentro eu posso chamar NumPy, né? Eu posso passar um NumPy array, tá? E aqui dentro eu posso colocar um range, tá? Que vai do 0 ao 11, tá? Ao passo de 1, beleza? O que é que vai acontecer aqui, né? O np_array vai garantir que eu vou ter um array do tipo NumPy, tá? Um objeto NumPy. E o range ele vai gerar para mim automaticamente uma distribuição que vai do 0 ao 10, tá? Porque que eu estou colocando no início. Como eu coloco 11 aqui, por quê? Porque esse aqui é um intervalo aberto, ele não inclui o 11 no meu array. Então eu coloco do 0 ao 11 porque vai do 0 ao 10 quando ele gera isso aqui. E o esse 1 aqui é para dizer o passo, né? Eu vou rodar só isso aqui numa célula separada e vocês vão entender o que eu estou querendo dizer, né? Ó, coloquei para rodar numa célula separada, só para mostrar para vocês. Ó, ele gera para mim um array que vai do 0 ao 10, tá? E aí fica mais automatizado, eu não preciso ir digitando, né, na mão 0 a 10, né? E aí pronto, eu vou rodar isso aqui, vamos ver se vai dar certo. Prontinho, ó, deu certo. Agora fica melhor, né? Porque fica aí todas as notas, né, possíveis do NPS, né, de 0 a 10, tá? E aí dá pra gente ver melhor, tipo, esse aqui tá mais próximo do 9, esse aqui já tá mais acima do 9, como vocês podem perceber, né? Aqui em engenharia de software tá abaixo, né? A gente vê aqui claramente que dados tem um NPS interno médio melhor, né? Mas ele não é assim uma discrepância muito grande, né? Todos os setores, né, tem uma média aí acima de 8, então no geral tá todo muito correndo bem, né? Vamos dizer assim, olhando só para esse lado do NPS médio aqui. Yuri, fica aparecendo esse negócio aqui. Por que isso aparece? Isso aqui é coisa do Matplotlib, tá? Você coloca um ponto e vírgula aqui, né? E aí quando você executa essa célula de novo, ele não mostra o objeto. Você faz isso na última coisa que tu chama do Matplotlib e aí dá tudo certo, tá? Ele não expõe aquelas coisas, tá? Pronto, a gente tem esse gráfico aqui. Para a gente ter um negócio mais assim compactado, que fique fácil da gente passar para o script Python, tá? O que a gente vai fazer? Eu vou copiar isso aqui, vou tirar essa célula daqui e vou juntar aqui, tá? Dentro. Que aí a gente tem um único comando
para gerar um gráfico, tá? E eu vou deixar por enquanto assim, tá? Tá bem simples e tal, né? A gente poderia tentar fazer um esquema aqui de mostrar os valores e tal, tentar implementar alguma coisa interativa, mas o foco do projeto não é tanto esse, tá? Vou deixar assim por enquanto, tá bom? Então vou dar um Ctrl C aqui, tá? Vou dar um Ctrl V. O próximo gráfico que ele quer é por contratação. Então a única mudança que a gente precisa fazer é, em vez de chamar setor, chamar a outra coluna, tá? Que é a tipo de contratação. Então aqui em setor a gente coloca tipo de contratação. Aqui tem setores, né? Aqui em vez de setores eu dou um Ctrl D, ó, ele pega os dois locais que utiliza, tá? O VS Code tem essa artimanha que é muito boa. E aqui a gente coloca tipo contratacão, tá? Eu vou copiar inclusive isso aqui. E onde tem aqui por setor, tá? Vou selecionar só setor e vou dar um Ctrl D para ele pegar aqui tudo, tá? A gente apaga aqui e coloca tipo contratação, tá? E aqui por setor novamente, que a gente também coloca tipo de contratação. Tipo de contratação. Rodamos isso aqui, pronto, aí, ó. Já por contratação, né, a gente consegue ver que o estágio tem o NPS interno mensal médio, né, maior do que o CLT e o PJ, né? Olhando CLT e PJ não muda muita coisa, né? Os dois têm praticamente a mesma média aqui olhando para esse gráfico, tá? E aí para finalizar o vídeo de hoje, né, a gente vai ver o histograma, né? Para a gente gerar um histograma, basta a gente chamar o plt.hist, tá? E aí aqui a gente coloca chama o file, que é o data frame, e aqui a gente coloca o arquivo, né? A gente coloca a coluna que a gente quer ver isso, né? Então, a NPS interno, que ele já pegou pra gente, tá? Quando eu executo isso aqui, ele roda para mim o histograma, tá? E eu consigo ver a distribuição das coisas, tá? Vamos melhorar o gráfico, claro. Eu vou colocar plt.title, vou colocar distribuição do NPS interno mensal, tá? Eu posso colocar um xlabel aqui, né, que eu vou simplesmente colocar embaixo NPS interno, tá? E aí isso aqui já é show pra gente. Tá aqui, ó. Beleza? Ele gerou aqui. Novamente, boto ponto e vírgula aqui no final. Né, isso faz com que não apareça esse objeto aqui do matplotlib, tá? A exibição dele. E pronto, tá aqui o histograma, né? A gente consegue ver que boa parte dos funcionários, né? Mais de 30 funcionários aqui tem um NPS 9, né? E aqui a gente tem apenas algumas pessoas, né? Bem menor número aqui, que tem essa margem aqui entre 8 e 8.75, né? De nota, tá? E aqui para frente, né? A gente tem também uma quantidade considerável de pessoas, né? Tipo, tem mais de 10 pessoas aqui que tem 9.75, né? Quase um 10, né? Quase perfeito aí a nota da galera. Mas enfim, é isso. A gente gerou já as 3 visualizações necessárias, fizemos a limpeza adequada, tá? E aí o próximo passo é a gente trazer, né, isso aqui, essas conclusões que nós tivemos no Jupyter Notebook, para um script Python e conectar tudo isso, né, para operar a nossa solução final, né, que é justamente o bot do Telegram. A pessoa vai lá, digita, eu quero esse gráfico aqui, o bot do Telegram volta com a visualização do que ele consegue extrair a partir do Google Planilhas lá, certo? Então, dessa forma a gente consegue fazer, já a gente vai, próximo vídeo praticamente já vai estar com essa automação construída, e aí depois só falta a realização do deploy, né, com alguns ajustes finais. Então a gente está praticamente bem encaminhado. O que nos resta agora é só fazer o commit, tá? Então vou aqui no meu Git, tá? A única coisa que tem para comentar é o readme, porque eu acrescentei, ó, como vocês estão vendo, eu acrescentei isso aqui, tá? E o Jupyter Notebook que a gente criou agora, né, juntos, né? Também tá faltando aqui, né? Eu tenho que clicar nesse maisinho para incrementar. Tá faltando justamente eu agregar o arquivo lá data, né? E aí, beleza, depois de feito tudo isso, eu vou fechar isso aqui, tá? Porque já tá tudo ok, tudo certinho. E aí a gente simplesmente vai vir aqui no emoji, tá? A gente vai colocar introduce new features e aqui a gente vai colocar building
visualizations. Tá? E aí pronto, eu dou um OK aqui. E aí eu venho no meu terminal, tá? Eu posso simplesmente vir aqui no VS Code e dar um novo terminal, tá? Vou fechar esse console aqui de depuração que a gente não vai utilizar. E aí aqui eu posso dar um git push. E aí pronto, ó. Ele jogou lá no nosso Git, no nosso repositório Git ali no final, tá bom? E é isso, pessoal. O vídeo de hoje foi bem mais simples, né, do que os outros. Foi mais a gente dar uma brincada aqui no Jupyter Notebook e tal, ver as limpezas necessárias, as visualizações, nada muito complicado. Então espero que você tenha gostado. Não deixe de apoiar essa série, porque é muito importante aí para a gente continuar sendo estimulado a produzir esse tipo de conteúdo aqui no YouTube. E é isso, pessoal. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.